Então vamos para a penúltima palestra do dia. Hospitais que curam além da medicina. O poder dos espaços na experiência e no cuidado. Palestrante, Joane Ximenes, arquiteta da saúde. Boa noite. Obrigada a todos presentes, que estão aqui aguardando esse momento. Para mim é muito especial ter essa oportunidade de estar falando para tantos e para tantos colegas que estão aqui dentro do segmento que já me acompanham há um tempo, dentro aí da sua multidisciplinaridade. Agradecer a Samantha, obrigada pelo conselho aí de advocacia aqui presente. Um pouquinho nervosa, mas tudo bem, vamos lá. Falar um pouquinho de hospitais que curam além da medicina. Não poderia ser diferente falar de espaços na experiência e no cuidado. Essa imagem ela não fala sobre mim, tá? Essa imagem, quem é da arquitetura da saúde, eu vou apresentar um pouquinho para vocês só sobre essa perspectiva, que é um projeto de Lelé, arquiteto que fala sobre sustentabilidade já tem alguns anos. E é um projeto replicado a nível de Brasil. Então, eu trago esse projeto como referência porque é uma unidade nossa, que a gente traz aí de especialidade, uma unidade de especialidade para reabilitação dos pacientes em tratamento. E vou contar um pouquinho para vocês do porquê de ser arquiteta da saúde, Cuidar das pessoas, a gente fala muito de números, mas para mim falar de pessoas não são meramente números. A gente tem hoje, nesse momento, uma vida muito especial que está numa unidade de saúde, que é a Vivian, que foi quem proporcionou esse momento aqui para a gente. Mas dentro de pessoas especiais, todos os dias a gente tem pessoas especiais. Pessoas que são o amor de alguém que estão dentro de algum leito em unidades de saúde. E todos nós que estamos aqui dedicamos um pouquinho desse tempo e do nosso trabalho para salvar vidas, A gente tem na palestra seguinte o Paulo, que é exemplo vivo desse reflexo do nosso trabalho. Então, cuidar das pessoas é entender como os espaços podem curar. E isso pode gerar... Isso poderia ser no hospital, imaginem. A gente pode ir muito além, Eu queria ser uma jovem senhora, não, porque jovem senhora a gente já é, Mas eu queria ser uma idosa a estar num ambiente de saúde que eu pudesse contemplar e visitar um parque desse. Seria bem melhor, E se eu contar para vocês que a gente tem um pouquinho disso? Até porque o primeiro requisito de um hospital é que ele jamais deveria fazer mal ao doente. E quantos espaços de saúde a gente tem a nível de Brasil, a nível de Ceará, pelo interior, que a gente não consegue fazer uma manutenção básica e fazer uma entrega mínima, para que as pessoas não saiam de lá mais doentes ou que não passem mais tempo dentro desses espaços em virtude da falta de infraestrutura. E essa frase é uma frase de Florence Nightingale, uma enfermeira que durante a guerra cuidou de tantos e que já entendia a necessidade de fazer a arquitetura da saúde sem ser arquiteta, Paulo? E a gente bem sabe o quanto ouvir esses profissionais de saúde à beira-leito fazem com que a gente desenvolva projetos melhores, para cuidar das pessoas. Afinal de contas, eu digo que o médico ele passa e ele faz o seu trabalho de forma cirúrgica, mas todo o aparato está ali com a equipe que está na beira-leito, que são os enfermeiros, os técnicos, é quem realmente bota a mão na massa e segura o paciente. E essa foto é um registro de pandemia. Lembra, doutor Emílio? Lembra da nossa selva?
né? Esse é um registro de uma jornalista que chegou para fazer alguns registros e isso era a nossa dinâmica de trabalho, né? Era uma arquiteta, gente, prometo, não era enfermeira. E eis-me eu aqui de novo, para falar um pouquinho para vocês, né? Como arquiteta, formada há 15 anos, empresária. Hoje estou no Conselho de Arquitetura, representando aí 4.000 profissionais, para falar sobre saúde. Tenho muito orgulho de segurar essa bandeira e junto disso a gente tem aí até o final, já tem desde 2016, a gente está dentro da Associação Brasileira de Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, cuja a gente teve aqui a fala há pouco da Ana Paula, né, nossa ex-presidente. Então, o que me traz a ficar dentro desse segmento é que eu tenho uma empatia e orgulho em propor melhor ambiente para as pessoas que estão dentro das unidades de saúde. E eu digo que isso hoje consegue transbordar, a gente consegue fazer além do Ceará. A gente consegue entregar um pouquinho dessas melhorias a nível de SUS, inclusive dentro de outros estados do Brasil. E se o espaço fosse parte do tratamento? Se a gente começasse a pensar, mexer lá nos custos e lembrar que a gente gasta um pouquinho mais ali, mas a gente reduz o tempo de permanência dos pacientes dentro dos espaços de saúde. Inclusive, a gente tem aqui presente unidades de saúde, a gente tem aqui o Juliano, né, que tem uma unidade de saúde que me acolheu muito bem. Projeto do João, parabéns, João. Né, a gente tem aí algumas unidades que trazem já essa visão de modernidade, esse espaço acolhedor, esse espaço que realmente auxilia a gente no momento que a gente está tão sensibilizado. Muitas vezes a gente tem um familiar que vai para a gente conosco para uma unidade de saúde e esse profissional, esse familiar, ele às vezes não está preparado para viver um momento de dor com a gente. Então o espaço auxilia nessa hora, né? Ele traz mais calma, traz mais conforto e a gente acaba precisando pensar nisso tudo para que faça esse nível de entrega. Isso é um projeto com mobiliário já contemporâneo, onde a gente traz aí a visão de futuro que a gente tanto fala dentro da associação para construir esses espaços saudáveis. E é um projeto da Liga Norte contra o Câncer no Rio Grande do Norte. E aí aqui um pouquinho de mim, um pouquinho da minha trajetória de SUS. Né? Aqui eu apresento para vocês um pouquinho do que a gente já começava a implantar dentro do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Ceará. Esse é um projeto que traz o posto de coleta para mais próximo da população e de uma forma diferente. A gente podia ir igual, mas a visão do gestor já entendia que a gente já poderia fazer uma entrega mais acolhedora, mais colorida, mais humanizada, né? Para que a gente tivesse mais doadores disponíveis ali a estar fazendo a sua contribuição de forma voluntária. Esse é um projeto que a gente começou dentro dos shopping centers aí por volta de 2015 e hoje dentro do Brasil o Hemocentro ele é referência em unidades que fazem esse tipo de atendimento dentro dos shoppings. E aí eu vou voltar lá naquele espaço que a gente falou sobre ser um espaço para o idoso, um ILPI. E olha o que a gente tem aqui, bem pertinho da gente. A Biofilia Presente Contando História. Isso é um memorial que a gente desenvolveu dentro do Hospital de Messejana, dentro do bosque do hospital, que é um grande pulmão, e que a gente pouco usufrui. Na verdade, a gente mal sabe desses espaços que tem dentro das nossas unidades. E esse foi um dos projetos que me trouxeram para dentro dessa vivência de saúde há alguns anos já atrás. E propondo já um pouco mais dessa humanização, a gente também traz dentro do SUS esse projeto da Unidade de Secretaria de Saúde do Hemoce, no posto, na área de hemofilia. Já essa recepção, a gente vê que é simples, não tem menor referência aos projetos apresentados pela Ana Paula, mas são impactos que a gente pode trabalhar e que causam, sim, um pouquinho de bem-estar a mais para os pacientes.
A gente vem com um pouquinho dessa casa de parto. Esse é um projeto na Bahia. Você percebe que também já tem uma dinâmica mais humanizada, você percebe linhas ali na fachada preservadas que trazem essas linhas orgânicas saindo do convencional. E aí, trazendo também para o nosso momento de SUS, a gente tem em 2009 a experiência de aplicar a entrega de 7 leitos no Hospital de Messejana, e a gente teve 150 leitos entregues durante a pandemia pelo ISGH no hospital lá na Da Vinci. E aí a gente teve alguns tempos distintos nisso, quando a gente entregou UTI cardiopulmonar em 7 meses, e durante a pandemia a gente fez essa entrega em aproximadamente 90 dias. O número de leitos são muito maiores, mas a gente tinha aqui uma situação totalmente diferente. E aí a gente vem com essa referência de imagem, onde a gente traz aí também essa projeção do que a gente quer para o futuro. E que a gente já encontra unidades de saúde aqui no Ceará com essa visão. Gestores que entendem a importância da gente trazer esse acolhimento que o espaço proporciona, né? E junto com o Conselho de Arquitetura, a gente trouxe... Lembrando que abril, a gente tem aí no dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, a gente trouxe durante o ano passado Paula Fiorentini, responsável pelo projeto da Unimed Sul, que a gente teve também aqui na mesa, né, do Flávio Delefeu, e que nos possibilitou a gente fazer a apresentação desse projeto e conhecer um pouquinho mais dessa dinâmica de forma mais humanizada, que é um dos nossos últimos filhos, né, de hospitais que nasceram dentro do estado. A gente tem ele como referência ali, com 3 anos, entregue à nossa população. E é um projeto que tem, dentro da Unimed, um grupo de arquitetos especialistas que trabalham dentro do segmento de saúde. Então, na visão de conselho, a gente também entende a importância de ter esses profissionais dentro de cada unidade de saúde. E a gente fica feliz de encontrar dentro da Unimed esse corpo. Assim como no ISGH, a gente também tem um time responsável. E aí eu trago para vocês, dentro dessas propostas, a gente consegue perceber melhores fluxos, como isso proporciona melhores sensações e como isso gera uma melhor experiência para o paciente, para o usuário, para o colaborador, e o quanto isso impacta no final do dia a produtividade dessas pessoas. E o que ainda vemos? Espaços que geram ansiedade, layouts ineficientes, a gente conversava disso agora há pouco, não é, Matheus? Falta de acolhimento e desconexão com o paciente. Então, o quanto o trabalho do arquiteto tem essa influência e o quanto ele impacta e ele salva, sim, vidas. Isso é parte do nosso papel, é parte do que a gente entende como missão, e é isso que faz a gente ter vontade de cada dia mais continuar estudando, continuar propagando, continuar agregando e trazendo outras pessoas a estarem nesse meio, para estarem fazendo trocas e gerando melhores projetos. E como resultado disso, um pouquinho da minha trajetória, a gente consegue, durante esse mês, fazer o lançamento do livro Arquitetura da Saúde, que tem aí de forma colaborativa vários profissionais do segmento de engenharia, do segmento de arquitetura, e que atuam dentro da saúde, não apenas no estado do Ceará, mas em pelo menos mais 8 estados, para apresentar e deixar um legado do quão importante é esse papel que a gente atua e que a gente é tão apaixonado. Então, agradeço a vocês por esse momento, por essa oportunidade e pela escuta de até uma hora dessa, né? A gente está aqui depois de um dia tão intenso, mas a gente está aí se fortalecendo. Então, em breve a gente vai estar lançando esse livro na Feira Hospitalar em São Paulo. Quem estiver por lá, a gente se encontra de novo. E todos nós somos lindos. A luz é que às vezes atrapalha. Que a gente possa ir cada vez mais, continuar caminhando, continuar acreditando que a gente pode sim fazer a diferença, que a gente pode contribuir com espaços melhores
E para que a gente continue acreditando que salvar vidas faz diferença. Se a gente continuar pensando nisso, acho que cada um dá um pouquinho de si e a gente consegue, aí a nível de pouco tempo, pensar em ter um futuro melhor sim. A gente trabalha para isso, né? Obrigada. Muito bem. Queria rapidinho só chamar meu time que está aqui disponível, trabalhando para uma foto rápida. Antes que o Paulo suba. Amanda, Alexandre, por favor, rapidinho. Enquanto eles vão vindo, eu vou chamando aqui, né, Paulo, para a gente ir. A gente vai indo. Pessoal, a gente está chegando praticamente ao final do evento, então agradecer aí todos que ficaram presentes até agora. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. Mas nós ainda vamos ter o encerramento depois da palestra do Paulo. Eu peço que vocês fiquem mais 5 minutinhos. O Dr. Aramici vai falar uma palavra para vocês. Vamos lá, vamos para a nossa última palestra com o meu mais novo amigo. Faz pouco tempo que nos conhecemos, mas parece que faz muitos anos, né? Alguém que eu tenho uma admiração grande e que estamos construindo aí uma amizade grande. Cultura, pessoas e performance. O poder da superação na transformação do serviço de saúde. Palestrante Paulo Cavalcante, especialista em desenvolvimento humano, resiliência e cultura de alta performance. Você. E aí, galera? Deixa eu estacionar aqui. Ei, 4 minutos? Não pode. Ah, tá. Eu faço sempre a brincadeira, que eu sou PCD, eu tenho que colocar 30% a mais. Então eu tenho mais de 20 minutos. Não é isso? Gostei. Torcida, ele é torcida organizada. Vocês me emprestam o passador, por favor? Vou levar.